O Internacional divulgou os relacionados que vão enfrentar a equipe do Flamengo neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. A equipe titular ainda desperta uma dúvida, um mistério feito pelo técnico Mano Menezes sobre quem será o substituto de Edenilson. Fora de campo, a direção corintiana fala sobre Bruno Mendes e afirma que o Inter está perto, muito próximo de comprar o zagueiro uruguaio. Carlos de Pena, em entrevista, fala sobre o processo de adaptação a uma nova posição no setor do meio-campo, ou nem tão nova assim. Tem também a situação envolvendo Dorival Júnior, que já chegou em Porto Alegre para comandar o Flamengo no Beira-Rio neste sábado. Esse é o Diário do Inter KTO de sexta-feira, 10 de junho de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo a gente faz um resumo do que de mais importante aconteceu na sexta-feira do Internacional, nesse pré-jogo contra a equipe do Flamengo, tá? O Inter fez o seu único treino, na verdade, de preparação para essa partida. Eu acompanhei o início dessa atividade no CT Parque Gigante, não deu para ver muita coisa. O Mano misturou bastante os times por ali, não deu para determinar qual time titular, qual time reserva. Depois ele fechou o treino para definir de fato a escalação que enfrenta o Flamengo. A lista de relacionados vai pintar aqui sem grandes novidades. Lisieiro mais uma vez fora. Eu já falei muito aqui sobre o processo de esfriamento desse jogador, que está fora dos planos do Mano Menezes nesse momento, por opção técnica mesmo. Ele tem ficado de fora dos últimos jogos. Já são 4 jogos que o Lisieiro nem concentração pega. Tem o Caio Vidal também fora do banco, no mais sem maiores novidades. Rodrigo Moledo de volta. Ele já foi o principal destaque do treinamento, jogador que ao longo da semana vinha realizando trabalhos coletivos, hoje treinou normalmente e está à disposição de Mano de volta a ser relacionado para uma partida. Não deve ser titular, mas nos próximos jogos ele pode assumir esse papel também de titularidade, porque o Mano gosta bastante dele. Um provável time do Internacional tem uma grande dúvida, tá? Que é no setor do meio campo. Se ele vai com o Rodrigo Dourado ou se ele vai com o Maurício. Eu não descobri ainda qual é o time do Internacional e tem um detalhe do Mano Menezes em relação a isso. O Mano vem divulgando o time somente horas antes do jogo começar, para os próprios jogadores, para todo mundo. O Mano não revela para ninguém o time, tá? O treino de hoje pode ter indicado alguma coisa, mas ninguém tem certeza. Então, talvez vaze o time do Mano, se vazar, somente poucas horas antes da partida começar. Mas Daniel, Bustos, Vitão, Mercado e René. Meio campo de Gabriel e Rodrigo Dourado ou Maurício, tá? Joga ou Dourado ou Maurício. Aí, Depena, Alan Patrick e Wanderson na frente. Deve jogar o David, tá? Ainda, com o alemão ficando na reserva. Esse é um provável time do Internacional para encarar a equipe do Flamengo. A dúvida é Dourado ou Maurício, que o Mano vai, enfim, sanar essa dúvida somente horas antes da bola rolar. Falando de outros assuntos, ainda sobre o jogo do Internacional, que tem um adversário que vive uma situação absolutamente atípica, tá? Porque desembarcou na sexta-feira à noite em Porto Alegre o técnico do Flamengo, o Dorival Júnior, que veio de Ceará, foi contratado para o Flamengo agora, já saiu no bid, desembarcou na sexta-feira à noite no aeroporto Salgado Filho, porque a delegação do Flamengo já está no hotel. Ele vai encontrar os jogadores no café da manhã de sábado e deve ir para a beira do gramado, inclusive, já comandar o Flamengo na beira do campo. Que loucura, né? Nem deu nenhum treino, primeiro contato dentro de campo. Se não for o Dorival Júnior, vai ser o Mário Jorge, o auxiliar técnico, aliás, ele que é técnico do time sub-20, quem comandará o Flamengo na beira do gramado, mas a tendência é que seja mesmo o Dorival Júnior. Ele já está em Porto Alegre, inclusive, para isso. Se isso atrapalha o Inter ou não, é difícil saber. O Mano diz que tão ruim quanto pegar o adversário embalado é pegar ele em crise, principalmente o Flamengo. Mas vai ser um jogo muito complicado para o Internacional, com certeza. Nessa sexta-feira, a gente teve, já falando de mercado de transferências, uma declaração muito importante do Alessandro Nunes, gerente de futebol do Corinthians. Em uma entrevista coletiva, ele falou sobre o Bruno Mendes e disse
que o Inter está muito próximo do valor pretendido pelo Corinthians para vender o Bruno Mendes, tá? E nessa entrevista, o Alessandro dá todo um tom de que o Corinthians está aberto para negociar o Bruno Mendes de fato e que tudo depende do Internacional chegar a esse valor que já foi colocado na mesa pelo Corinthians. Qual é esse valor? 3 milhões de euros por 35%. O Inter já fez essa proposta, só que parcelado em 24 vezes. Então é só questão de ajustar esse detalhe para o Inter definir a compra do Bruno Mendes. Isso de acordo com o diretor de futebol do Corinthians. Ele que colocou o Inter próximo de comprar o Bruno Mendes. Então aquela possibilidade que a gente falava do Bruno Mendes ser aproveitado pelo Corinthians, eu fiquei com o pé atrás em relação a isso, porque me pareceu que o Corinthians também está aberto a negociar o Bruno Mendes, e aí a negociação ela deve sair. Hoje existe já um otimismo muito maior do que já se teve e talvez tão grande quanto já se teve antes de se perder o seu otimismo. O futebol é dinâmico e essa negociação com o Bruno Mendes mostra bastante isso, mas o Inter deve, na próxima semana, dar o bote, executar uma oferta para o Corinthians para levar em definitivo este jogador, tá? Hoje teve e foi ao ar uma entrevista do Rafael Di Vério, de Gaúcha ZH, eu ouvi durante o Show dos Esportes com Carlos de Pena, ele que é o principal jogador do Internacional no momento, tá? Uma entrevista muito boa com o meio uruguaio, falando sobre a vivência dele na Ucrânia, a adaptação dele a Porto Alegre. Eu queria destacar um ponto para vocês aqui, ele falando sobre a adaptação dele de jogar como meia, que é essa nova função que ele vem executando. Ele, desde que se profissionalizou, é ponta, tá? Jogou de ponta no Nacional, foi vendido para a Europa, jogou de ponta, voltou para o Nacional, jogou de ponta, foi vendido de novo para o Dinamo de Kiev como ponta. Em alguns momentos ele jogava como um meia centralizado, mas nunca como esse volante pelo lado esquerdo que o Mano vem utilizando ele. Quando o Mano chegou, no primeiro jogo contra o Fluminense, ele falou: De Pena, eu preciso de quebrar um galho e te colocar ali. E ele: não, bora, já joguei ali na base. A posição que o De Pena surgiu na base, ele quando ele era moleque, 12, 13 anos, a posição natural dele, ele disse que é volante. É esse meia pelo lado esquerdo, volante pelo lado esquerdo. Só que ele deixou de ser aos 17 anos volante e virou ponta. E agora o Mano traz ele ali e tá rendendo muito bem. Ele disse que é bom ali porque ele gosta de ter o jogo, ficar de frente pro jogo. E em uma fase mais experiente da carreira dele, onde ele tá mais maduro, inclusive para tomar decisões dentro do campo, tá dando muito certo. E o De Pena tem sido um dos principais jogadores do Internacional. Interessante esse relato do De Pena em relação a como que tá sendo a adaptação dele no Inter, atuando como um volante pelo lado esquerdo, tá? Nessa sexta-feira à tarde, eu publiquei aqui um vídeo falando sobre Edenilson, tá? E o inquérito policial que deverá indiciar Rafael Ramos, naquele caso da suposta injúria racial no estádio Beira-Rio. Mas muita gente, Tiger, mas o laudo não apresentou provas, o laudo do IGP. É verdade, mas pro indiciamento, o nome mesmo já diz, bastam indícios. E na interpretação do delegado, existem indícios de que houve a injúria racial por parte do Rafael Ramos. Eu explico tudo aqui, tudo que deve acontecer em relação a essa negociação. Clica e fica por dentro até como o Edenilson está reagindo a tudo isso e o impacto que isso está tendo na vida do jogador. Para fechar, vamos falar de KTO. Eu vou passar aqui as odds de Internacional e Flamengo, tá? Odds muito equilibradas e o Inter não é favorito contra o Flamengo, tá? Flamengo é o favorito. Vitória está pagando 2,6. O empate está pagando 3,2. E a vitória do Inter, 2,8. Flamengo favorito. Quer jogar? Te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!